começando o programa Palavra de Deus, nós vamos ler aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 6, né? Nós vamos ler aqui o versículo de número 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Onde Jesus, né, tem um título aqui que fala a eleição dos 12, né? Dos 12 discípulos, né? Os 12 servos do Senhor Jesus. Então nós vamos agora ler aqui Lucas capítulo 6, versículo 12, que diz assim: E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar, passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, André, seu irmão Tiago, e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Glórias a Deus. Esses são os nomes dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, que foram escolhidos pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, você que é ouvinte do programa da Igreja Pentecostal, a Palavra de Deus, todas as manhãs, né? Das 10 da manhã às 10h30 da manhã, né? Jesus, a Bíblia diz que ele estava ali no monte, orando. E a Bíblia diz que ele passou a noite orando. E depois ele chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Quem sabe você está me ouvindo nesta manhã e você foi escolhido, você foi escolhida para estar fazendo a obra que Jesus Cristo te designou. A Bíblia fala que quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz escolhas. Jesus tem a forma de avaliar a cada um de nós. Ele não faz acepção para salvar, não. Ele não faz acepção para curar, não. Ele não faz acepção para libertar, não. Mas para escolher, para ser apóstolo, para ser usado, para ser um verdadeiro servo, aí ele escolhe. Aí ele aponta. Aí ele nomeia porque ele sabe, ele conhece o homem, ele conhece a mulher. Por dentro e por fora, ele conhece o coração. Ele conhece a natureza do homem. Ele conhece a natureza da mulher. Por isso que para salvar ele escolhe todos. Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas para usar não. Para usar como servo, como apóstolo, ele escolhe. Ele não escolheu Pedro. Ele escolheu Tiago. Quando ele escolheu Judas, que era um dos 12, o Iscariotes, o traidor, ele já escolheu sabendo que ele ia trair ele, que ele ia passar por aquilo ali. Então Jesus não faz escolha enganado.
nós enganamos. Muitas das vezes nós enganamos com os amigos, enganamos com as pessoas. Erramos. Falhamos. Mas Jesus não. Jesus já escolheu. E antes mesmo de ser traído ali na última ceia, Jesus falou, um dos que estão aqui vai me trair. Os outros escolhidos ficou ali preocupado, ficou ali desesperado. Falou, Senhor, quem é? Sou eu? Quem é? Ele naquele que molha o bocado de pão no prato comigo? Ele falou. É por isso que muitos são chamados. Muitos discípulos foram chamados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas poucos são os escolhidos. Nesta manhã eu estou pregando para um povo que não quer só apenas ser chamado, mas quer ser escolhido, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Meu irmão, minha irmã que me ouve nesta manhã, se você não quer apenas ser chamado, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós observamos em Lucas 10, quando Jesus chama 70 discípulos, 70. E ele envia de 2 a 2, 70 discípulos. E eles voltam para casa felizes porque tinham expulsado os demônios, curado os enfermos. Jesus falou assim, não vos alegrei-vos porque vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito no livro da vida lá no céu. Jesus estava querendo falar para eles que o mais importante não é expulsar demônio. Mais importante não é curar os enfermos. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu profetizei, eu cantei, eu fiz maravilhas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Jesus estava orientando os seus discípulos que o mais importante não era fazer milagre no nome de Jesus. O mais importante não era expulsar demônios no nome de Jesus. O mais importante era ter a certeza de que o seu nome estava escrito ali no livro da vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, qual é a sua luta, qual é a sua prova. Eu não sei qual é a tempestade, qual é a ventania que está passando, está soprando sobre a sua vida, sobre o seu barco. Mas uma coisa eu te digo, não deixe, não abandone o barco, não deixe de ser discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus enviou 70 discípulos, mas quando Jesus ali no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 60 em diante, Jesus começa a pregar um discurso mais duro. Jesus fala para aquele povo, chega a falar para eles que aquele que não come da minha carne e bebe do meu sangue não é digno de mim. Quando Jesus aperta o discurso, a multidão que ele alimentou de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foi embora porque o discurso ele era duro. Olha só, a multidão foi embora porque o compromisso não era com Jesus. O compromisso daquela multidão era com o milagre, era com algo que Jesus fazia. Então essa multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, pegou tudo ali e foi embora. E olha que Jesus tinha acabado de multiplicar o peixe e o pão. E olha que eles tinham visto nosso Senhor Jesus Cristo fazer um grande milagre. Mas na hora que Jesus apertou a palavra, na hora que Jesus mostrou que tem que estar participando da ceia, tem que estar comendo do pão, tem que estar bebendo do suco, do vinho, do sangue do Senhor Jesus Cristo, para entrar no céu. Na hora que Jesus apertou os discípulos, aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foi embora. Aqueles discípulos que outrora lá em Lucas 10,
que foram, expulsaram o demônio, curaram os enfermos, voltaram para trás felizes, também, aqueles 70 também foram embora. Mas de repente se encontra Jesus e os 12. Os 12 que eu li aqui, ó. Os 12, a eleição dos 12. Os 12 escolhidos. Deixa eu perguntar para você nesta manhã. Você faz parte dos 12 que são escolhidos? Ou você faz parte dos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que assistiram, comeram do pão e do peixe que Jesus multiplicou, mas na hora que Jesus apertou o discurso, eles foram embora? Ou você, até discípulo você faz parte dos 70, você já expulsou demônio, você já curou enfermo, você já cantou, você já pregou, mas na hora que Jesus apertar o discurso, você também vai embora, você faz parte dos 70. Ou você faz parte da eleição dos 12. Ou você faz parte dos 12 escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí Jesus aperta o discurso. Aí aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, vai embora. Aí aqueles 70 discípulos que ele enviou de 2 a 2 para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, que ele falou, não alegrei-vos, não alegra porque os espíritos saem, porque os enfermos são curados, não. Alegrei-vos ante, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus ainda diverte eles. Jesus ainda mostra para eles. Jesus ainda fala para eles, toma cuidado, porque o bom não é só expulsar demônio, não é curar os enfermos, não. O bom é estar permanente, permanecer, ser firme, ser escolhido. Mas aí em João 6,60, quando Jesus prega uma palavra dura, quando Jesus prega um discurso duro, meu irmão, quando Jesus prega aquele discurso duro, aquela multidão vai embora, os 70 também vai, e de repente encontra só Jesus e os 12. Os 12 que ele escolheu a dedo. E mesmo assim no meio dos 12 tinha um que chamava Judas Iscariotes. Que ele sabia que na hora de fritar os ovos, ele ia sair, ia trair ele, ia vender por 30 moedas de prata. Tem muita gente traindo Jesus. Conseguiu vencer a barreira da multidão. Conseguiu, não é só mais discípulo de Jesus dos 70, não, agora é um apóstolo. Mas ainda no meio dos apóstolos, tem pessoas que não conseguem permanecer entre os 12. Infelizmente, desde a época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é assim. Infelizmente, a multidão foi embora, os 70 foram embora e ficaram só os 12. E Jesus fala, vocês não querem retirar também não? Aí um dos que você não dava nada por ele, que era ignorante, que era arrogante, que era durão, toma a palavra e fala assim, Jesus, Pedro, para onde iremos nós, Jesus? Para onde iremos nós? Pedro entende que sem Jesus Cristo não tem para onde correr. Pedro entende que sem Jesus Cristo não tem para onde ir. Pedro entende que só Jesus Cristo é a solução. Pedro entende que só Jesus Cristo é a saída, é o socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Quem sabe você está passando por uma prova, ou por uma luta, ou por algo parecido, e você tem pensado em desistir, você já está na categoria de apóstolo. Não de multidão, não de discípulo, mas de apóstolo. Mas você tem pensado em afastar, em deixar Jesus Cristo. Pedro falou, Senhor Jesus, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pedro estava falando para Jesus, Jesus, o seu discurso foi muito duro, mas é um discurso de vida eterna. Pedro estava falando para Jesus, Jesus, a sua palavra foi de arrancar
de arrancar o bicho. A sua palavra foi dura. A sua palavra, Jesus, foi tão dura. Eu só estou aqui, Jesus, porque é essa palavra que vai me levar para o céu. Pedro falou, Jesus, a sua palavra é dura, mas é uma palavra que vai me dar a vida eterna, que vai me garantir a minha salvação. Tem muita gente por aí abandonando a palavra dura. Tem muita gente por aí abandonando a palavra genuína. Tem muita gente por aí abandonando a palavra verdadeira para ouvir palavras agradáveis, palavras bajulativas, palavras enganadoras. Você pode até trocar, meu amado irmão, meu amado ouvinte, eu não te conheço, eu não sei quem é você. Você pode até trocar palavra dura, palavra genuína, palavra verdadeira, por palavras que você quer ouvir, palavras que agrada, que soa bem ao seu ouvido, mas essas palavras que agradam a você, que soa bem ao seu ouvido, não são palavras de vida eterna. Pedro falou, para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Jesus falou para ele assim, Pedro, a multidão foi embora. Jesus falou assim, Pedro, os discípulos, 70 também que curaram, que expulsaram demônio também foram embora. Ficaram só vocês 12, vocês não querem... Ficaram só vocês discípulos, vocês não querem ir embora também, não? Aí Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, a palavra é dura, Jesus. Eu sei que ela é dura. Ela é pensada, ela é difícil de ouvir, Jesus. Eu estou vendo que ela é difícil de ouvir. Eu estou vendo que é difícil de engolir essa palavra. Eu estou vendo que é difícil de aceitar essa verdade, mas é a verdade, Jesus. Para onde eu vou, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então a palavra de vida eterna, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado amigo, ouvinte, colega que me ouve nesta manhã, não é a palavra que soa bem aos seus ouvidos. Não é a palavra que você quer ouvir. Não. É a palavra que Jesus tem para dizer e para falar para você. Ela pode ser gostosa, ela pode ser dura. Ela pode bater, como se diz, muitos dizem que a palavra bate. Eu não acredito que a palavra bate. Eu acredito que a palavra exorta. Ela orienta, ela edifica. Mas muito fala assim, aquele cara bate demais. Aquele cara só sabe falar palavra pesada. Cuidado, viu? A palavra dura aqui é a palavra de vida eterna. A palavra dura aqui é a que ia levar os discípulos para o céu. Quem sabe você é um dos que gosta de ouvir palavras agradáveis. Quem sabe você é um dos que gosta de ouvir palavras que elevam o seu ego. Quem sabe você é um dos que gosta de ouvir palavras que soam bem ao seu ouvido, palavras de promessa, de prosperidade, palavra de cura, palavra de multiplicação, igual a multidão viu a multiplicação que Jesus fez, comeu do peixe e do pão. Os discípulos, aqueles 70, expulsaram demônios, curaram os enfermos. Quem sabe você é desse que gosta de ouvir só palavra de cura. Quem sabe você é desses que só gosta de ouvir palavra quando está expulsando o mal. Quem sabe você é desse que só gosta de ouvir palavra quando está acontecendo um milagre, multiplicando o peixe e o pão. Quem sabe você é desse que só gosta de receber palavras que elogia. Quem sabe você é desse que gosta de ser bajulado. Porque se não estiver te bajulando, não tá bom. Quem sabe você é desses que faz parte da multidão que vai embora. Quem sabe você é desse que faz parte dos discípulos que vai embora. Mas eu estou pregando para você nesta manhã, para que o seu olho espiritual seja aberto e você não seja um que vai fazer parte da multidão, nem daqueles 70, mas que você venha fazer parte dos 12. A palavra de vida eterna é dura, mas tem uma coisa para dizer para você boa. Ela vai trazer para você a vida eterna. E a vida eterna está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele perguntou, foram falados, querem vos retirar também?
Querei vos retirar também? Um dos discípulos fala, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. A palavra é dura, mas vai me levar para o céu. A palavra é dura, é difícil de engolir ela, mas vai me levar para o céu. A palavra mexe na minha ferida, mas vai me levar para o céu. A palavra confronta com o meu pecado, mas vai me levar para o céu. A palavra confronta o que eu estou fazendo de errado, mas vai me levar para o céu. A palavra confronta o que eu estou errando, o que eu estou fazendo que não agrada a Deus, confronta, mas vai te levar para o céu. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo não abre mão de você, não. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo quer levar você para o céu. Mas não é porque Jesus Cristo te ama. Não é porque Jesus Cristo quer levar você para o céu que Ele não vai falar para você a palavra de vida eterna. Ele vai falar hoje. Ele vai falar amanhã. E se for preciso, Ele vai falar depois da manhã de novo. Porque esta é a palavra de vida eterna. Esta é a palavra que vai bater de confronto com o que você está fazendo de errado. Esta é a palavra que vai confrontar o seu eu, o seu ego, o seu pecado e vai jogar ele por terra. Mas tem uma diferença. É dura de engolir a palavra. É dura de ouvir. Ela mexe no nosso machucado. Ela mexe na nossa ferida. Mas ela tem um resultado positivo. Qual é? Vida eterna. Salvação. O céu. Aonde as ruas são de ouro e de cristais. Aonde, meu irmão, ali não há tristeza nem dor. Aonde o objetivo de todos é ir para lá. Mas infelizmente que vai para lá é a minoria. Porque é a minoria que quer ouvir a palavra de vida eterna. Desde a época de Jesus, a multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foi embora. Os 70 também foram embora. Mas ficou a minoria de 12 ali. Tinha um ali no meio, ali ainda que ia afastar, mas Deus ia eleger outro lugar dele. A minoria, sempre a minoria que tem compromisso com a verdade. Sempre vai ser a minoria que tem compromisso com a verdade. Sempre. Jesus escolhe a dedo a eleição dos 12. Ele escolheu esses discípulos, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Judas, o outro Judas, escolheu Tadeu, escolheu todos esses discípulos, todos eles, André, todos eles. Por que Jesus escolheu eles, esses 12? Porque Jesus olhou dentro do coração deles. Jesus olhou dentro deles e viu que eles tinham estrutura para ouvir palavra de vida eterna. Jesus viu neles que eles tinham estrutura para ser discípulos, apóstolos. E eu vou ler para você mais uma vez o nome dos 12 escolhidos. Simão, qual chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu. É Bartolomeu, não é Tadeu, Bartolomeu. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu. E Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago. Judas Iscariotes, que foi o traidor. No meio dos 12, apóstolo, ainda tinha um que era traidor. Mas eu estou pregando para os apóstolos. Eu estou pregando para um povo que está me ouvindo nesta manhã, um povo que não quer ser apenas multidão, não quer apenas ser discípulos, quer ser apóstolo. Eu estou pregando para um povo que não quer fazer parte desse um desses 12, que era o Judas, o Iscariotes. Então eu estou pregando para um povo que não importa se a palavra é dura, não importa se a palavra é agradável, não importa se a palavra é doce, ele está com Jesus. Não importa o que ele está ouvindo, ele está com Jesus, ele não abandona Jesus, ele não deixa Jesus. Jesus é o objetivo, Jesus é o alvo dele. Eu estou pregando para um povo que tem compromisso com a verdade. Eu estou pregando para um povo que tem compromisso com a palavra.
Eu estou pregando para um povo que não quer ser multidão, não quer ser só discípulo, quer ser apóstolo, quer andar com Jesus, quer viver com Jesus, quer caminhar com Jesus, quer sentir a presença de Jesus Cristo, quer ser corrigido, quer ser exortado, quer ser consolado, quer ser... Eu estou pregando para um povo que quer ir morar no céu, um povo que é escolhido, não só apenas chamado, mas escolhido. Eu quero dizer para você, nós aqui da Igreja Pentecostal, a Palavra de Itaporanga, estamos lutando para ser escolhidos. Temos muitas falhas, temos que melhorar muito, mas o nosso alvo é a vida eterna, é a salvação. Muitos têm abandonado Jesus, muitos têm procurado facilidade, muitos têm procurado para agradar a Ele mesmo. Muitos têm procurado agradar a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, e têm deixado a palavra verdadeira. Mas o verdadeiro adorador, eu estou falando o verdadeiro, eu estou falando agora do verdadeiro adorador. Ele adora o Pai em verdade e espírito. O verdadeiro não abandona Jesus Cristo por causa que o discurso de Jesus é duro, não. O verdadeiro não deixa Jesus por nada, não. Porque ele é verdadeiro. E o verdadeiro suporta. O verdadeiro, a palavra tá dura demais, mas ele tá ali firme, porque ele é verdadeiro. Ele sabe que só o Senhor Jesus tem palavra de vida eterna. Eu quero, nesta manhã, orar